Olá, meus amores, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Vem comigo preparar uma deliciosa receita de bolo de prestígio. Os ingredientes são 2 ovos, meia xícara de açúcar, 100 ml de óleo, meia xícara de chocolate em pó, 1,5 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de leite e 50 gramas de coco seco ralado. Agora vamos fazer o preparo dessa massa. Em um recipiente você vai colocar os ovos, o açúcar, o óleo, o chocolate em pó e o coco ralado. Mexe bem essa mistura e depois que você vai adicionar o leite e vai mexer mais um pouco. Agora vamos adicionar aos poucos a farinha de trigo. Eu gosto de fazer dessa forma. Aí na sua casa você pode usar a sua batedeira ou se você também preferir fazer dessa forma, é uma forma que você tem um controle ali melhor da massa. Eu não adicionei fermento químico aqui porque a minha farinha de trigo ela já tem fermento. Nesse momento, enquanto você bate, você já pode pré-aquecer o forno a 180 graus. Eu já untei a minha forma e eu fiz uma mistura de farinha de trigo e chocolate em pó e untei com manteiga também. Essa minha forma, ela tem 21 por 7 de altura. Eu deixei no meu forno é elétrico e eu deixei a parte da resistência de cima e de baixo ligada a 180 graus e o meu bolo ele assou num tempo de 35 a 40 minutos. Agora vamos para os ingredientes do nosso recheio. Vai ser meia xícara de leite condensado, 80 gramas de coco seco ralado, 80 ml de leite de coco e 180 ml de creme de leite. Agora vamos fazer o recheio desse bolo maravilhoso, que é esse recheio de coco. Você vai adicionar todos os ingredientes, tá? Não tem sequência, você pode adicionar aí na sua sequência. Vai mexer bem e vai ligar o fogo médio e vai continuar mexendo. Quando você vê que ele começou a levantar fervura dessa forma, você diminui o fogo e deixa mais ou menos de 2 a 3 minutinhos em fogo baixo. Vai ficar assim, tá vendo? Nessa consistência. Essa já é a consistência ideal para o nosso recheio. Daí você desliga o fogo e deixa esfriar um pouquinho. Num recipiente, você vai, depois que já tiver esfriado, você vai adicionar esse recheio todo, pra gente poder passar na massa. Depois você deixa esse recheio descansando para ele esfriar. Eu gosto de cobrir com um plástico por cima para não formar uma película nesse recheio. Enquanto o nosso recheio esfria, vamos desenformar o nosso bolo e cortá-lo ao meio. Daí você pode cortar ao meio com o auxílio de uma faca grande ou com o auxílio de uma linha ou com a ferramenta que você conseguir aí para cortar essa massa ao meio. Tá vendo que eu coloquei um plastiquinho também na minha forma? Isso vai facilitar na hora da montagem. E agora vamos molhar esse bolo para ele ficar bem delicioso. E eu fiz uma misturinha nessa garrafa com leite e leite de coco. Fica uma delícia, fica sensacional. E agora que já esfriou o nosso recheio, vamos começar a montagem desse bolo. Você pode adicionar aí o recheio e com a ajuda de uma espátula ir passando e coloca a camada de cima do bolo. Tá vendo que eu dei umas furadinhas com o garfo para facilitar para esse molho penetrar bem na nossa massa, ficar bem molhadinho, que é a intenção do nosso bolo. Agora você fecha assim com essa película de plástico e leva para gelar. Eu deixei gelar por aproximadamente 1 hora. Enquanto isso, vamos preparar a cobertura para finalizar o nosso bolo. Então vamos precisar de 180 ml de leite, 3 colheres de sopa de açúcar, meia xícara de chocolate em pó e 3 colheres de sopa de manteiga. Vamos adicionar nessa panela o leite, o açúcar, o chocolate em pó e a manteiga. Dá uma mexidinha nessa mistura e vamos ligar o fogo no fogo médio e vamos mexer bem até dissolver toda essa mistura. Quando ela levantar fervura dessa forma, você deixa por mais ou menos uns 10 minutinhos e vai mexendo até ficar nessa consistência. Desliga o fogo e deixa esfriar para a gente poder passar na nossa massa. Agora que o nosso bolo já esfriou bem, agora vamos tirar esse plástico e desenformar para a finalização. E aí, já me diz, você está gostando desse vídeo? Você faz de alguma maneira diferente? Comente para mim nos comentários como que você prepara. Esse bolo ele é maravilhoso para você colocar num potinho e vender. Isso é sucesso. Ele é bem molhadinho assim, bem geladinho. Ah, não há quem resista.
E eu vou finalizar de duas maneiras. Eu vou finalizar com granulado e eu vou finalizar também com coco ralado para dar esse destaque. E aqui em casa também tem gente que prefere granulado, tem gente que prefere coco ralado. Então eu já fiz dessa maneira para agradar os dois paladares.